Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, nesse curso de cinemática escalar, nós, no último trabalho, falamos um pouco sobre função horária, né? A gente tinha descrito todo o movimento uniforme, então a característica mais importante, né, do movimento uniforme é ter velocidade constante. Calculamos que essa velocidade ela é calculada como ΔS sobre ΔT. Nós deduzimos a função horária, né? Mostramos aquela sentençazinha, como é que faz para deduzir, qual a importância de cada uma das letras. Vocês têm que lembrar disso, né? Que é importante, cada uma dessas letras tem um significado, então é importante que vocês saibam o significado, né? E agora, a gente fez um exemplo, então coloquei um carrinho lá atrás, tal, não sei o quê, e a gente disse que a ideia, né, desse jogo de interpretações é que a gente consiga fazer previsões. Então, a última coisa que a gente falou foi a tal das previsões. Então, a gente vai agora, vou mostrar para vocês os casos possíveis de movimento uniforme, tá? A gente fez o seguinte, olha, o que a gente fez? Está vendo esse exemplo 1 aqui? A gente colocou esse carrinho numa posição antes da origem. Então, na posição menos 40. Então, ele andando para frente a menos 40. Então, esse cara é o exemplo, né? Eu até vamos voltar um pouquinho aqui. Esse é um exemplo de um movimento que ele é progressivo, certo? Progressivo, porque ele anda para frente. Esse cara aqui, sendo um movimento progressivo, ele tem a velocidade positiva, tá lá, com uma peculiaridade que ele começa um movimento, né, a posição inicial dele é negativa, então ele começa o movimento, antes da origem. É uma característica desse cara, antes da origem. Isso aqui tem algumas consequências. Por exemplo, eu posso ser um movimento progressivo começando antes da origem, posso começar na origem e andar para frente, posso começar depois da origem e andar para trás. Então, todo movimento progressivo tem 3 possibilidades, tá? Então, começando antes da origem, uma posição inicial negativa, na origem, uma posição inicial igual a zero, depois da origem, uma posição inicial positiva, depois da origem. Só que antes, para a gente completar o nosso quadro, a nossa aula, depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo um PDF dessa aula, né, para que vocês tenham as anotações, espero que vocês estejam anotando no caderno, mas que vocês tenham uma anotação aí que é importante, que é fazer hoje uma análise gráfica. Então, o que a gente vai fazer hoje, desse movimento que a gente acabou de fazer, vou ver se eu consigo trazer esse desenho para cá, para a gente entender. Vou colocar tudo isso aqui. Pegar tudo isso aqui. Então, prazer, cônjuge. Você aqui, vou trazer esse cara para cá para a gente ficar mais fácil fazer essa análise gráfica, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, eu teria ali. Então, eu teria o mesmo caso, né? Então, é o mesmo movimento, só vou trazer para cá para a gente continuar a falar sobre ele e fazer uma análise gráfica desse cara. Porque eu tenho, assim, eu olho para o desenho, eu tenho uma comunicação que é o desenho. Então, olha aqui, ó, um carrinho começa da posição menos 40, andando para frente com 2 metros por segundo, certo? Depois eu tenho uma interpretação, então essa seria a nossa primeira interpretação, né? Vou colocar aqui. Depois eu tenho uma interpretação que é a interpretação algébrica. S igual a menos 40 mais 2t. É a mesma coisa que o desenho. Só que uma está na linguagem de desenho, a outra está na linguagem algébrica. Existe uma terceira representação, que é a gráfica. Essa é a parte mais difícil, né? Que é a representação gráfica de uma função que é S versus T. Então, se vocês lembrarem um pouquinho da matemática, né, o que nós temos na matemática? Nós temos a função. Então, aqui, só para lembrar, né? Lembrando, y, que é uma função de x, lembra disso na matemática? Que é ax mais b. Isso aqui, para quem lembra, é a função de reta, é uma reta, né? É uma maneira de representar a relação entre y e x.
O A e o B são os coeficientes, né? São constantes, né? Coeficientes angular A e linear B. Então, o que a gente vai fazer agora é montar uma função. E a função já está aqui, ó. Esse gráfico vai ser dessa função aqui, ó. Que a gente vai acabar de mostrar para vocês. S igual menos 40 mais 2t, que é o meu movimento, representado algebricamente, o meu movimento. Por isso que é um gráfico, né? Esse gráfico é S em função de t, tá? Então isso aqui, obviamente, como não tem, né? Se vocês observarem aqui, ó, o expoente do x aqui é 1. Então é uma função de reta, então como aqui o expoente do t também é 1, significa que é uma função do primeiro grau. Então, a gente vai trazer esse gráfico aqui para a gente representar. Então, vamos desenhar o gráfico aqui. Lembra? Para a gente desenhar o gráfico, a gente faz uma tabelinha, por exemplo, né? Como eu sei que isso aqui vai ser uma reta também, uma reta ela é constituída por 2 pontos, né? Então, eu tenho lá 2 pontos que definem uma reta. Então, eu simplesmente vou fazer uma tabelinha onde eu vou ter valores de S e valores de T. E vou montar essa tabelinha aí com pares coordenados para montar esse gráfico. O gráfico, gente, devo lembrá-los, o gráfico, eu tenho lá uma ordenada, que nós falamos nas aulas anteriores, e aqui eu tenho lá uma abscissa. Na abscissa eu vou colocar o tempo em segundos, né? Então é bom saber a unidade que está medindo, e na ordenada eu vou colocar o S em metros. Tá lá. Eu vou melhorar um pouquinho esse gráfico, né? Aqui, trazer um pouquinho para cá, aí, beleza, para ficar mais visível. Então aqui, esse gráfico aqui eu vou deixar ele, como ele começa uma posição negativa, né, e não tem tempo negativo, então ele fala, aqui é o 0, 0, né, 0 TS, 0 T. Então vamos lá. Se o tempo inicial for 0, quanto vale o T? Então lembrando que a nossa função, né, a nossa função é S igual a menos 40 mais 2T. Então, nós vamos usar essa expressão para calcular o par coordenado do gráfico. Então, se o t for 0, eu coloco 0 aqui no lugar do t. Ó. E se eu fizer essa conta, vai ficar, então, 2 vezes 0 dá 0. Menos 40. Então, aqui vai ficar menos 40. Deixa eu explicar certinho como é que é. O que eu fiz para chegar nesse par aqui? Eu coloquei o t igual a 0 segundos e vou calcular o s, tá? Então, vou calcular o s. Então, substituo lá, s igual menos 40 mais 2 vezes, e ao invés de colocar t, eu coloco 0. E vou fazer essa conta. Para vocês entenderem como é que a gente faz esse par, né? Como é que a gente faz essa conta. Então, vai ficar um S igual menos 40. 2 vezes 0 é quanto? 0. Então, esse S é igual a menos 40 metros. Ou seja, quando o tempo for 0, a posição é menos 40. Mas isso é óbvio, né? Óbvio. Por que é óbvio? Gente, o cara não começa do menos 40, então a hora que ele está no menos 40, o tempo é 0. É 0 segundos. Isso é o tempo 0, né? Então não tem muito o que ver, né? Então é meio óbvio isso aí. Agora, eu já tenho um ponto que é 0 para T, 40 para S. Então, ó, eu vou seguir aqui. Quando eu vou pegar o T, ó, eu vou andar para lá, né? Então, 0 para T é o seguinte, para 0. E menos 40 para S. Bom, menos 40 para S está aqui, ó. Esse é o menos 40. Esse é o ponto, esse ponto aqui. Vou esticar um pouquinho esse gráfico para ver que tem posições, né? Poderia ter posições mais para cá. Esse ponto aqui, ele tem um par coordenado, lembra lá, uma abscissa e uma ordenada, que é 0 para T, menos 40 para S. Esse é o par coordenado. Preciso de mais um. Então, o que a gente faz? Olha, um que é legal de saber é a origem, né? Será que esse gráfico passa ou não pela origem? Será que esse cara passa ou não pela origem? Aqui, ó, nós já calculamos, ó, passar pela origem é o S0 e deu 20. Então, nós já temos outro par coordenado aqui, que é o S0, T20. Então, já está meio pronto. Ó. Então, aqui, 0 para S, 20 para T. E eu tenho a tabelinha pronta. Está lá. Né? A tabelinha do gráfico, com esses dois pares aqui, eu tenho a reta. Então, vamos lá marcar. Né?
Então, S0, então eu deixo o S aqui, ó, venho para baixo, ó, S0 para 0, T igual a 20, vou andar até 20. Então, aqui estaria supostamente, né, o 20 segundos. E aí a reta, ela fica exatamente, a gente consegue fazer uma reta, né? Mas a reta fica exatamente entre esses dois pontos. Então, eu teria aqui uma reta, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, tá lá, beleza. Quase, né? Então, esse aqui é o gráfico, né? Que mostra o movimento, né? Então, esse cara aqui é o 20, né? Vou dar uma reforçada aqui, é o 20. Esse gráfico aqui mostra como que é o movimento. Então, veja como que você pode interpretar isso, né? Vamos pegar um lápis aqui. Por exemplo, o t igual a 1 segundo, então você vai pegar aqui 1 segundo, ele está na posição um pouco depois do menos 40, né? 8 segundos, então a posição vai chegando mais perto da origem. Então, conforme o tempo vai passando, ó, conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo, ó, você vai até a linha lá e tal, o tempo vai passando e esse cara sai de menos 40 e vai em direção à origem, ó. Esse é o comportamento do gráfico aqui, ó. Entendeu? Se você olhar pelo desenho, conforme o tempo vai passando, ele sai de menos 40 e vai andando em direção à origem, né? Então, essa origem é esse 0, 0 aqui, ó. Então, esse cara aqui que é o legal. Esse aqui, ó, se a gente for pensar, essa é a origem, ó. É o S igual a 0, essa é a origem. Então, conforme o gráfico, ele tem que mostrar exatamente o que o desenho faz, né? E depois que ele passou pela origem no 20 segundos, ele vai se afastando, né? Então, aqui, ó, aqui, passado 30 segundos, onde é que ele vai estar? Então, você sobe até o gráfico, ó, ele vai estar numa posição depois do 0. Sei lá, 50 segundos, onde é que ele vai estar? Está lá, depois do 0 também, né? Devagar. Cara. Ok. Então, né? Então, conforme ele vai passando, né? Então você tem lá, passou um pouquinho de tempo, ele vai aumentar aí, chegar à posição até um pouco depois. Então tá. Então é assim que a gente interpreta o gráfico. Esse é um gráfico, vale a pena a gente lembrar disso aqui, né? Vamos ver o que é isso aqui. Esse é um gráfico de um movimento progressivo. Vamos até colocar aqui. Esse é um gráfico de um movimento progressivo. Vamos apagar aqui. Esse é um gráfico de um movimento que é progressivo, e que começa antes da origem. Progressivo, começando antes da origem. Vocês vão ver que todo gráfico que é progressivo tem essa característica aí, né? Essa reta ascendente. Um outro, que seria também um gráfico um exemplo, né, de casos, né, é o cara começar da origem. Né? O cara começar da origem. Então, vamos pegar ali um segundo caso. Tá lá, um caso 2, onde o cara começa na origem. Então, vou desenhar aqui a trajetória. Né? Ele vai continuar sendo um movimento progressivo, só que, ao invés de ele começar antes da origem, esse cara vai começar na origem. Então, vou desenhar um carrinho. Vou desenhar um carrinho por aqui. Então, vamos imaginar um carrinho. O carrinho começa aqui, ó, na origem. Né? Então, o cara começa nesse lugar aqui e ele vai andar para frente. Então, também um movimento progressivo. Estou dando exemplos, né, gente? Só para a gente fazer conta. Tipo com a velocidade de 5 metros por segundo. Alguma coisa parecida com isso. Né? Então, veja que nesse caso aqui, ele é um movimento progressivo, porque ele está andando a favor da trajetória, que começa na origem. Na origem. Então, ele é um pouquinho diferente dos outros. Vocês vão ver pelo gráfico, ele é um pouquinho diferente. Mas a maneira de executar a função horária, S igual S0 mais VT, é a mesma. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ele começa da origem, a posição inicial dele é 0 metros. E que a velocidade é 5 metros por segundo. Então, com esses caras aqui, eu consigo montar a função S2, porque é o movimento 2 que a gente está falando. O S0 é 0, mais
5t. A gente costuma deixar assim, ó. A gente costuma deixar assim, S2 igual, a gente não coloca o zero, coloca só 5t, que implica aí que ele tem lá a posição inicial dele é a origem. Então você tem lá um movimento progressivo descrito dessa forma. Graficamente, o que eu vou ter? Né? Se a gente fizer um gráfico, então aí já vai ficando mais rápido, né, nossa apresentação. Então se eu fizer um gráfico, tá lá, um gráfico de espaço em metros e tempo, né, em segundos, Se a gente fizer uma tabelinha aqui, como é que ficaria essa tabelinha de S e aqui T? Então você vai chutando valores e vai fazendo. Então, se o T é igual a zero, colocou zero aqui, dá zero também, né? Tá, começa na origem, né? Tá lá. Vamos imaginar que, aí, como é uma reta, um T igual a, sei lá, 10 segundos. Se eu colocar um T igual a 10 segundos aqui, fica 10 vezes, né? Então aqui o tempo, né? Onde vai entrar o tempo aqui? 10 vezes 5, dá 50. Dá 50. Então você tem os pares coordenados. Então você vem aqui e vai montar os seus pares coordenados. 0, 0, que é aqui na origem. E para o T igual a 10, então você pode colocar aqui 10. Você vai ter um S de 50. Está lá, um S de 50. E você tem, né, aqui você tem lá o par coordenado, 50, vamos subir lá, tararará, então aqui você tem o seu par coordenado. Então agora, o seu gráfico, vamos pegar ela aqui na mesma proporção, começa de zero e reto, né, vai lá subir até... Então, de novo, um gráfico ascendente que mostra um movimento progressivo. E assim, gente, a gente vai fazer para vários deles, né? Vou colocar aqui, esse é um movimento progressivo, começando, né? Mas eu vou interromper para a gente começar na outra aula para não ficar muito grande. Então, por enquanto, o movimento é progressivo, tá bom? Um abraço, até